Olá a todos! Hoje eu tô aqui para comentar sobre um assunto de extrema relevância para qualquer pessoa aí que ainda preza pelos seus direitos fundamentais. O segundo turno das eleições municipais acontece nesse domingo e, embora a gente saiba como as pesquisas são distorcidas e enviesadas, é muito preocupante o fato de a gente ter o índice de aprovação de um cidadão como o Guilherme Boulos aumentando todos os dias. Hoje São Paulo detém o terceiro maior orçamento da América Latina e colocar esse orçamento nas mãos de uma pessoa que se autodeclara um revolucionário comunista é uma das maiores loucuras que o povo brasileiro pode fazer. E eu digo o povo brasileiro porque é muito evidente que a Prefeitura de São Paulo vai ser só o primeiro degrau aí para a ascensão da extrema esquerda no país. A extrema esquerda é essa que é representada pelo PSOL e PT, que para piorar o cenário são os dois partidos que juntos compõem mais de 50% da nossa Câmara dos Vereadores, o que por si só já vai ser um completo desastre para qualquer que seja o prefeito eleito. Então, muitos veículos de comunicação falam por aí que quem vota no Boulos hoje em dia são pessoas de classe média e estudantes, né? E não pessoas ignorantes e sem acesso à informação, como seria de se esperar. E eu fico me perguntando, né, a troco de quê e baseado em que essas pessoas acham que ter um comunista no poder da nossa cidade é a melhor opção, né? Porque eu particularmente tenho certeza absoluta de que se essas pessoas se dessem ao trabalho de ler 2 páginas que fossem do plano de governo desse cara, elas jamais tomariam essa decisão. E como eu sei que esquerdista é preguiçoso, eu me dei o trabalho de ler as 62 páginas do plano de governo do Boulos e eu vou dar aqui um breve parecer sobre ele para vocês. Todo mundo sabe que recentemente o Boulos falou em uma entrevista, acho, que a saída para acabar com o déficit da Previdência era contratar mais gente, né? Que aí vai ter mais contribuição e tal. Mas no último debate com o Bruno Covas, ele respondeu que ele tinha se expressado mal, né, que não era nada daquilo e tal. Só que, gente, é só ler o plano de governo do Boulos que você vai ver lá explicitamente que em todas as 24 pautas elencadas no plano do PSOL, o objetivo é inflar a máquina, ou seja, é contratar mais servidores públicos. O que aconteceu claramente foi que ele viu a péssima repercussão que isso teve na mídia, né? E aí no debate ele resolveu mentir descaradamente falando que ele tinha se enganado. E um dos objetivos do Boulos, segundo o plano de governo, é inclusive criar novas secretarias, como é o caso da Secretaria da Igualdade Racial, né? O Boulos quer então criar essa tal da Secretaria da Igualdade Racial, que vai ser mais uma secretaria com custo de milhões aí, né, em orçamento para os cofres públicos. E aí eu fiquei bem curiosa para saber como ele pretende acabar com o racismo através dessa secretaria, né? Será que ele vai pegar um Pantone aí para medir a cor das pessoas, né, para saber se elas podem ocupar algum espaço ou não, né? Como é que vai ser isso? Mas na verdade o plano de governo é ainda pior do que isso, né? Aqui ele fala que ele vai combater o racismo impedindo a homenagem a figuras históricas relacionadas à escravidão em monumentos e nomes de locais públicos, ou seja, a Avenida Tiradentes, por exemplo, vai ter que mudar de nome. Qualquer homenagem ou estátua que se refere a Dom Pedro, Anita Garibaldi e a, sei lá, 99% de qualquer figura histórica nascida até 1888 não vai mais poder acontecer. A Globo também não vai mais poder reprisar a novela lá da Chica da Silva e por aí vai. Então, isso aí é um atentado à nossa cultura, né? É um atentado à nossa raiz e à história do Brasil. Mas, voltando à questão do aumento da máquina pública, o Boulos fala repetidas vezes em combater a estatização, né? Ele usa exatamente esse termo. Ele fala, inclusive, em reverter alguns processos de privatização, como é o caso da educação. Ou seja, todas as escolas e universidades se tornariam públicas. Então, você aí bonitão, né, que é esquerdista, mas que gosta da segurança e do conforto do seu colégio bilíngue, que tem ali uma lanchonete fitness e tal, vai ter que se acostumar a estudar em um colégio público e a comer no bandejão. Ele também fala em combater a privatização do saneamento e por aí vai, né? Conforme eu falei antes, ele quer desprivatizar tudo. Isso tá bem claro e bem explícito no plano de governo do Boulos. Ou seja,
tudo que o Brasil vem lutando nos últimos anos, né, que é pela diminuição da máquina pública, que é pela desestatização, que é pela redução dos impostos, que é pela liberdade econômica, tudo isso esse cara quer destruir. E agora a gente entra numa outra esfera bem preocupante, que é a veia, né, é o cerne ali principal do Boulos, que é a questão invasora e terrorista dele, né? Então ele fala no plano de governo em garantir que a expulsão de milhares de moradores em terrenos e espaços privados não aconteça. Ele inclusive fala em tomar posse de imóveis privados que estejam em desuso para implementar projetos como o da moradia para pessoas LGBT em situação de rua, que é um outro projeto ali que ele tem no plano de governo dele. E é muito engraçado como ele vem evitando falar sobre essa questão em específico nos debates e nas entrevistas, né? Porque a invasão da propriedade privada sempre foi a bandeira principal do Boulos. Ele tá lembrando até um pouco o Lula, né? Que lá na década de 80 e 90 se colocava como um esquerdista radical, mas na hora das eleições da presidência ele virou Lulinha Paz e Amor e parou de falar sobre essas pautas mais extremistas. E agora a gente tem aí o Bolinhos Paz e Amor, né, que quer passar uma imagem de uma pessoa preocupada com as minorias, com a ecologia, com a miséria, e assim ele consegue enganar uma fatia bem grande de acéfalos paulistanos que vão votar nele no segundo turno. Ele também fala no plano em regulamentar os serviços privados de aplicativo de entrega. Então, né, pasmem, ele pretende estatizar o Uber, o Rappi, o iFood, o Log, por aí vai. Ele fala em aumento da taxação sobre herança, da propriedade urbana e rural em até 40%, para vocês terem ideia. E, bom, o Boulos também é bem enfático na questão da taxação de produção agrícola, ou seja, ele quer prejudicar a maior fonte de renda de exportação do Brasil, né, que mais precisamente representa 100 bilhões de reais anuais para a gente. Então, essa medida é tão absurda que vai até de desencontro com o modelo social ideal da cabeça do Boulos, que é o modelo comunista cubano, né? Cuba informou recentemente que está dobrando a quantidade de terras que concede a futuros agricultores e que vai aumentar a duração das suas concessões em um esforço aí para aumentar a sua produção agrícola que anda bem estagnada há muitos anos. E aí, ele também tem algumas medidas que constam aqui no plano de governo que parecem uma verdadeira piada, né? O cara, não sei, eu acho que ele acha que ele é um mágico, um milagreiro, sei lá, porque ele fala, por exemplo, que vai zerar o analfabetismo em São Paulo, né? Nossa, super gênio, super nobre, ele vai zerar o alfabetismo, muito legal, vamos ver como é que ele vai conseguir essa proeza. E aí ele fala em garantir equipamentos eletrônicos e internet para todos os estudantes. E eu queria muito saber também com que dinheiro ele pretende fazer isso, né? De repente, não sei, talvez invadindo e saqueando todas as unidades das lojas da Apple, da Fast Shop, enfim. Ele fala em disponibilizar gratuitamente absorventes íntimos pela cidade, incluindo escolas e tal. E eu também imagino que ele deve estar com dinheiro sobrando, né, para priorizar a distribuição de absorventes, né, ao invés de, sei lá, fechar os esgotos a céu aberto nas periferias. E ele fala também em construir unidades do SP Cine nas periferias, ou seja, a pessoa mal tem dinheiro ali para comer ou para pagar a conta de luz, né, nessas comunidades, mas o Boulos quer ir lá e construir uma sala de cinema porque isso é uma prioridade para ele. Então, o Boulos claramente não é uma pessoa que vive nas favelas em São Paulo, conforme ele adora afirmar por aí. E aí tem um outro absurdo aqui que ele fala, né? Ele sugere também uma medida de ressocialização e auxílio psicológico para o agressor da mulher. Então veja, né? O cara vai lá, espanca a mulher, deixa ela em frangalhos, mas tadinho dele, né? Vamos mandar esse cara pro psicólogo, porque ele não deve estar muito legal da cabeça. Né? Mas e aí, né? Não era a esquerda que defendia as mulheres, que criminaliza um homem por ele ter simplesmente chavecado uma mulher na rua. Então, né? Agora eles querem mandar o estuprador, o agressor de mulheres, para o psicólogo ao invés de mandar para a cadeia. É a esquerda sendo a esquerda de sempre, né? Sempre contraditória e hipócrita. Bom, o Boulos fala também em potencializar os centros de educação indígena em São Paulo, o que eu sinceramente não faço ideia também de como isso seria aplicado e muito menos sei a utilidade dessa medida, mas enfim. Eu poderia ficar aqui, sei lá, 2 horas falando das atrocidades e utopias aí do fantástico mundo de Boulos, né, que constam aqui.
Mas agora eu queria comentar sobre um vídeo que eu assisti no canal do próprio Boulos no YouTube. E é um vídeo onde ele fala que de tanto mandarem ele para Cuba, né, ele foi e que ele voltou maravilhado com o país, né. Eu queria muito que a Zoe Martinez, né, que para quem não conhece, nasceu e morou em Cuba até a adolescência, pudesse estar aqui comigo para poder comentar sobre esse vídeo, mas infelizmente ela não pôde. Mas é claro que eu pedi ajuda para ela, né, para poder comentar essas mentiras contadas pelo Boulos sobre Cuba. E primeiramente é muito importante a gente saber que quando um estrangeiro vai para Cuba, né, quando um turista vai para lá, a gente não tem acesso a Cuba de verdade. A população cubana é extremamente proibida de frequentar a maioria dos lugares que os estrangeiros frequentam, né? Isso inclui restaurantes, hotéis e até praias e etc. Então todo mundo que vai até Cuba e volta super maravilhado, saiba que o que você viu não é Cuba, você não teve acesso à realidade dos cubanos. Então o Boulos começa falando que Cuba é um dos países com maior índice de igualdade social do mundo. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que é um país inteiramente pobre, né? Logo, todo mundo é igualmente miserável. Olha que maravilha. E aí ele também fala que o sistema de saúde e o sistema de educação são exemplares. Em Cuba eles mal têm acesso a remédios, inclusive porque Cuba não pode comprar nenhum produto estrangeiro que contenha mais do que 10% de componentes americanos. E como grande parte das indústrias farmacêuticas são nos Estados Unidos, eles sequer têm acesso a grande parte dos medicamentos, aparelhos hospitalares, etc. Os hospitais lá são todos super decadentes e super lotados. É tudo como se fosse um SUS 10 vezes piorado. E tem um outro detalhe ainda, né? Os hospitais para estrangeiros também são restritos e, obviamente, são mais bem equipados. E um cubano, claramente, não tem acesso a esses hospitais montados só para turistas e estrangeiros. Quanto à educação, a única coisa que eles aprendem basicamente nas escolas é sobre a história de Cuba, é sobre como Fidel é um herói nacional e sobre como as dificuldades de Cuba são culpa dos Estados Unidos. Como bons esquerdistas, eles aprendem ali desde cedo a terceirizar as culpas de qualquer desgraça que aconteça para eles, né? O Boulos se queixa também que um dos motivos pelo qual Cuba é um país pobre é o fato de que os Estados Unidos bloqueia a venda de petróleo para Cuba. Mas assim, agora por que Cuba não compra petróleo da Venezuela, né, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Será que eles não compram petróleo porque eles não têm acesso, né, por culpa dos americanos, ou porque a cúpula do governo comunista prefere desviar esse dinheiro para si e criar contas bilionárias no exterior aí para usufruto deles mesmos, né? Como resultado dessa falta de petróleo, acaba faltando combustível em Cuba, acaba faltando energia elétrica e uma infinidade de coisas. E agora também, por que o Lula, né, o comunista e parceiraço ali do Fidel, ao invés de financiar o Porto de Mariel em Cuba com o dinheiro do pagador de impostos do brasileiro, não financiou a instalação de hidrelétricas ou termoelétricas, né? Esse posto custou em torno de 800 milhões de dólares para os brasileiros. Mas, enfim, eu só quis entrar nessa questão de Cuba aqui porque o Boulos realmente não esconde o fato de que, para ele, o modelo comunista cubano é o ideal. E pegando a legislação cubana, né, comunista, e comparando com o plano de governo do Boulos, é praticamente a mesma coisa, né? Eu acho, inclusive, que o Boulos deve ter copiado alguns parágrafos, porque as pautas são exatamente as mesmas e as medidas sugeridas também. Em absolutamente todos os parágrafos, por exemplo, são citadas as palavras democracia, independência e liberdade, né? E eu até também queria saber que tipo de independência e liberdade são essas, se você sequer pode criticar o seu gestor, né? No caso, um ditador, que aí você seria preso, né? Então, os dois falam muito em igualdade de direitos também, né? Só se for o direito de ser miserável, porque em Cuba você tem um limite ali de compra de comida mensal que mal dá para uma pessoa. E aí também os dois dão muita ênfase a questões como direitos dos nativos, a pauta LGBT, a pauta dos negros e, enfim, todas essas pautas progressistas que a gente sabe que tem como objetivo segregar, dividir as pessoas para que elas estejam mais frágeis e mais suscetíveis a qualquer coisa que o governo queira impor. Enfim, gente, é assustadora a ideia
de São Paulo, né? Uma cidade que cresceu, viveu, prosperou e que ainda prospera até hoje no capitalismo, avente a possibilidade de eleger um comunista, né? Um depredador de patrimônio público e um invasor de propriedade privada para prefeito. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que todo mundo que ainda pensa em votar no Boulos se informe melhor, sabe? Coloca a mão na consciência e faça uma escolha diferente, porque vocês não têm ideia do que São Paulo vai virar caso esse cara seja eleito. E não é que vai ser só ruim para a classe média e alta não, tá? Vai ser ruim para todo mundo, vai ser péssimo para todo mundo. Então, por hoje eu vou ficando por aqui, gente. Bom final de semana e boa votação no domingo.